Fala, rapaziadinha, tô de volta. Hoje o Mengão mais uma vez crucificou o time do Vasco da Gama. E ó, a gente tá aqui para poder fazer um retrospecto daquilo que a gente viu. Bom, pessoal, diante da partida que a gente assistiu do Flamengo e Vasco e Flamengo, eu olhando o jogo tive momentos assim, eu pude perceber de uma certa acomodação ou incomodação. Eu acho que o Vasco da Gama conseguiu mostrar para os torcedores do Flamengo e principalmente para o Flamengo uma maneira de incomodar o time do Flamengo. O Vasco, na primeira parte, o Vasco incomodou pra caramba o Flamengo. Apesar de bolas na trave com Luiz Araújo, o Flamengo parecia não estar na partida e muitas vezes está desligado. Não todos os jogadores, mas uma grande maioria. Quando o Flamengo ele volta do intervalo, o Flamengo ele passou a pressionar o time do Vasco, mas na primeira etapa eu vi o time do Vasco da Gama causando um certo incômodo. Sim, um certo incômodo. E outra coisa, o Flamengo teve perigo em sua área. Com aquele gol que o Léo Ortiz tirou. Na primeira vez, o goleiro tira, e depois Léo Ortiz, bem posicionado, corre para dentro do gol e tira a bola ali praticamente em cima da linha. Então, a coisa foi melhorando. No segundo tempo, o Vasco teve essa oportunidade. O Vasco precisa do resultado, né? O Vasco precisa do resultado. Então o Vasco fez o que ele poderia fazer, que foi partir para cima do Flamengo, dominando mais o meio de campo. Arrascaeta hoje, eu não sei se ele estava muito marcado, o meio de campo muito congestionado, mas não jogou nada. O Arrascaeta hoje estava desaparecido, desinteressado, não jogou nada. Aí até o segundo tempo, até os 21 minutos, Varela achou Bruno Henrique na entrada da área, que dominou e finalizou no ângulo esquerdo, marcando um golaço para garantir a vitória do Mengão em cima do Cruz Maltino. Eu vou falar uma coisa para vocês, que eu estava pensando aqui, eu acho que foi a maior bobeira do Flamengo em ter contratado o Juninho. O Juninho, ele não sei se é muito cedo falar isso, mas o Juninho me parece ter um futebol à altura do Gabigol na pior fase. Ele perde gol de cara, apesar de ter marcado, perde gol de cara, finaliza muito mal. E você vê aí o Bruno Henrique, que pode sim ocupar a vaga de reserva do Pedro, porque o Bruno Henrique, ele tem todas as características, todas, eu digo todas, de um bom centroavante. No total, foram 6 amarelos na etapa inicial. O árbitro estava descontrolado, mas ele precisava botar ordem na partida, até porque o Vasco da Gama, ele queria incomodar o Flamengo ou amedrontar o Flamengo, que bola o Vasco não tem. Então foram para porrada. Só que o Flamengo não entrou nessa conversa fiada, né? Não entrou. Foram 6 amarelos na etapa inicial, só para controlar a partida. 4 para o Vasco
2 para o Flamengo. É como eu disse, o Flamengo estava jogando bola, o Vasco da Gama jogando porrada, pancada, entendeu? O Vasco queria, porque queria construir o resultado dentro do seu estádio contra o Flamengo, custasse o que custar. Mas aí Léo Ortiz, tirou o gol do Vasco em cima da linha após o chute de Ryan. O próprio defensor do rubro-negro quase marcou com uma cabeçada que passou perto do travessão. Então agora é esperar. O Vasco precisa fazer 2 gols, não pode tomar nenhum. O empate continua sendo bom para o Flamengo e eu tenho certeza que o Flamengo vai para mais uma final. E isso é garantido, porque o Vasco não vai conseguir reagir, não tem time para isso. E posso ser sincero, se o Flamengo jogar ligado, porque hoje o Flamengo não jogou ligado, o Flamengo dá mais de 3 gols no Vasco. Isso aí para o próximo jogo. Valeu! Simplesmente Flamengo.